seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é um prazer estar aqui com você. Nós chamamos carinhosamente a nossa igreja de Igreja Batista Sal da Terra para nos lembrar da nossa missão de ser nessa terra o sal da terra e a luz do mundo. Temos um compromisso de evangelizar pessoas, de ganhar almas aqui em nossa localidade e até nos confins da terra. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. E o nosso assunto hoje é um bom investimento. Talvez você já tenha pensado qual será o melhor investimento nesta época. Eu quero te falar sobre um bom investimento. Baseado no texto bíblico, nós vamos ler agora Lucas 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Tinham algumas mulheres cujos maridos tinham até uma boa vida financeira e elas dedicaram-se a andar junto com Jesus e com os seus 12 apóstolos e elas investiam financeiramente, ajudando a sustentar Jesus e a obra que Jesus estava realizando. Eu quero pensar com você hoje sobre duas realidades: o tempo e a eternidade. O tempo mede a nossa vida aqui na terra e a eternidade refere-se ao céu. Jesus conheceu muito bem as duas realidades porque ele deixou o Pai e veio ao mundo, se tornou homem e viveu entre nós por 33 anos. Nesses 33 anos ele viveu dentro da realidade do tempo. E ele foi um excelente administrador do seu tempo. Jesus não desperdiçava oportunidades. Jesus sempre estava de olho no objetivo para o qual ele veio a este mundo. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E os seus olhos estavam constantemente em cumprir os propósitos que o Pai tinha para ele aqui na terra. Sua vida na terra durou apenas 33 anos, mas Jesus foi o ser humano que mais marcou a existência humana. A vida de Jesus dividiu a história humana em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele conseguiu transmitir-nos uma verdade, que o valor da nossa vida aqui não é medido pela sua duração, nem pela quantidade de bens que uma pessoa consegue acumular na terra. O seu valor aqui será medido pela maneira como você aproveitou cada oportunidade para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Como você amou ao Senhor, como você amou o seu próximo, como você cumpriu a sua missão neste mundo, como você desenvolveu o seu ministério de servir a Deus, servindo as outras pessoas. Como você cresceu à semelhança da imagem de Jesus Cristo durante a sua vida aqui na terra. O fato é que a cada momento que o ponteiro de segundos do nosso relógio dá um pulinho, significa que a nossa vida está passando. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos investindo o precioso tempo que representa a nossa vida passando pela terra? Eu vou viver com os olhos na eternidade. Espero que você tome a mesma decisão. A vida aqui na terra é uma preparação para a eternidade. E hoje nós vamos pensar em como eu posso investir a minha vida na terra
enquanto eu vou passando pela vida. Eu vou andar com Jesus. Creio que não há decisão mais importante e prioritária. A Bíblia diz aqui, versículo 1 do texto que nós lemos e o versículo 2. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. E onde estavam seus discípulos? Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres. No meu entendimento, estas foram as pessoas que melhor aproveitaram a vida na sua geração. Na época de Jesus, com certeza, tinham muitas pessoas. Nós ouvimos falar de Pôncio Pilatos, ouvimos falar de Caifás, de Anás, de várias pessoas. Nicodemos, José de Arimateia. Mas eu creio que as pessoas que fizeram sua vida valer a pena, mais do que qualquer outro, foram os discípulos de Jesus e essas mulheres que investiram tempo e dinheiro em fazer avançar aquilo que Jesus veio fazer neste mundo. Andar com Jesus é o principal. E disse Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 19, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quando a gente começa a andar com Jesus, ele transfere para nós daquilo que ele sabe fazer. E Jesus é um excelente pescador de almas, ele veio buscar as almas perdidas. E quando nós decidimos andar com ele, ele vai nos ensinar como nos tornar eficientes e eficazes conquistadores de almas para ele mesmo. Em Marcos capítulo 3, versículo 13 e versículo 14 e 15, lemos assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 23, nós lemos que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Tanto nós estamos vendo aqui na história de Jesus, como na história do Antigo Testamento, pessoas decidiram andar com Deus. Aqueles que no Novo Testamento decidiram andar com Jesus, tomaram uma decisão de andar com Deus. E no Antigo Testamento, Enoque decidiu andar com Deus. E ele andou com Deus por 300 anos. E a caminhada foi tão boa que chegou o momento que Deus o arrebatou, o pegou para si. Enoque foi levado para a presença de Deus, porque Deus se agradou de ver aquele homem que andava com ele daquela maneira. Então, a melhor maneira que eu tenho de investir a minha vida enquanto eu vou passando pela existência terrena é a decisão de andar com Jesus. Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos decidiram andar com Jesus. Aquelas mulheres decidiram andar com Jesus. E esta é a mais importante decisão da vida. No dia 28 de janeiro de 1979, há 41 anos atrás, eu tomei uma decisão de andar com Jesus e foi a melhor decisão da minha vida. Desafio você a fazer o mesmo. Decida andar com Jesus. Cada dia que você acordar, diga para Jesus: Jesus, hoje eu quero viver intensamente contigo. Quero andar contigo. Me guia para seguir seus passos. Segunda coisa, eu vou pregar o Evangelho. O bom investimento que eu posso fazer da minha vida é usar cada oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Versículo 1 do texto que nós lemos de Lucas 8, diz assim: Jesus ia passando, proclamando as boas novas do reino de Deus. Esta é a melhor ocupação do meu tempo.
Este é o melhor investimento que eu posso fazer da minha habilidade de comunicação, falar do amor de Deus para as outras pessoas. Você não precisa ir a um púlpito e pregar para as pessoas se você não tem um chamado para isso, mas todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo, para contar para as pessoas o que Jesus tem feito em nossa vida, a transformação que ele gerou em nós, como ele significa para nós. Então, conte isso para as outras pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir. Eu preciso pregar para todas as pessoas que Deus colocar no meu caminho. Eu não posso ser negligente, porque eu darei contas a Deus das oportunidades que me foram dadas e que eu deixei passar sem aproveitá-las. Mas eu também serei recompensado pelas oportunidades que eu aproveitei. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, o Senhor Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Temos uma incumbência de pregar o Evangelho e de fazer discípulos que aprendem a obedecer a Jesus Cristo. Através da nossa vida, do nosso exemplo e do nosso ensino, nós devemos passar adiante aquilo que Jesus nos ensinou. Quando Jesus enviou os 12, Mateus capítulo 10, versículo 7, ele diz: Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Temos uma instrução. Qualquer lugar que nós pisarmos é campo missionário. Qualquer lugar que nós estivermos é lugar onde o evangelho precisa ser pregado. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Marcos capítulo 16, versículo 20, mostra como os discípulos viveram após a morte e ressurreição de Jesus. Diz aqui: Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Um bom investimento significa que eu devo investir também a minha vida da seguinte maneira: eu investirei dinheiro no reino de Deus. Número 3, investirei dinheiro no reino de Deus. Versículo 1 até o versículo 3 nós lemos: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres. Destaque aí na sua Bíblia a expressão algumas mulheres. Vamos continuar a leitura e você vai descobrir o nome de algumas delas, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas muitas outras nós não temos o nome, mas pelo menos de 3, Maria, Joana e Susana, nós temos. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Elas tinham recurso e elas decidiram colocar os recursos que tinham para fazer avançar a obra de Deus. Eu já compartilhei aqui em vídeo que tenho o hábito de tirar 10% de tudo que eu ganho e dar o dízimo. Além disso, eu tiro 2,5% a mais para fazer o que eu chamo de minha oferta missionária de fé. Por que minha? Porque é algo pessoal. Por que oferta? Porque é algo além do dízimo. Não tiro do dízimo para dar a oferta. Não, o dízimo é o dízimo e a oferta é algo além. O dízimo já é esperado. Deus disse: todos os dízimos pertencem a mim. Agora, as ofertas são coisas que a gente faz voluntariamente, além do dízimo. Então eu faço isso. Eu tiro 2,5% e dou como oferta. Por que eu chamo de missionária?
Porque a destinação que nós damos a essa oferta em nossa igreja é para a obra missionária. Por que eu digo que é de fé? Porque tem mês que o orçamento está apertado. Você faz as contas e fala, precisaria desse dinheiro. Mas se você comprometeu com Deus de fazer, então faça pela fé. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Eu pratico isso há muitos anos e desde que decidi fazê-lo, dar o dízimo e dar a minha oferta missionária de fé, eu tenho visto a graça de Deus abundante na minha vida, não tenho passado privações por causa dessa prática. Então eu desafio você a fazer também um bom investimento com o seu dinheiro. Jesus orientou seus discípulos, em Mateus capítulo 6, de 19 a 20, a fazer o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus também contou-nos uma história e concluiu a história dizendo o seguinte, Lucas 16, 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando a riqueza deste mundo, acabar, estes, os amigos que você ganhar com ela, os recebam nas moradas eternas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Esse mundo está aqui perdido no pecado. Tudo que você juntar aqui, você corre o risco do ladrão e da traça vir e estragar. Há pessoas que estão ricas num dia e pobres no outro, por causa de mudanças no cenário econômico. E Jesus está dizendo, aqui não tem estabilidade, não tem segurança. Pega essas riquezas deste mundo ímpio, deste mundo corrompido pelo pecado, deste mundo cheio de ganância. Invista desse dinheiro em ganhar amigos que quando você chegar na eternidade, eles estejam lá para te receber. Para dizer, cara, obrigado. Porque você investiu na obra de Deus. Um missionário foi até minha casa, falou de Cristo para mim e através dele eu me converti. Eu sou tão grato a Deus pela sua vida. Talvez você nem saiba onde o seu dinheiro está chegando para fazer pessoas conhecer o Evangelho de Cristo. Mas se você toma uma decisão de investir em pessoas comprometidas com Deus de verdade, que estão pregando o verdadeiro Evangelho, saiba de uma coisa: Deus transformará esses recursos em amigos que vão ser gratos a você por toda a eternidade. Foi isso que ele está ensinando nesse texto. Certa vez, o povo de Israel, sob o comando de Davi, teve que enfrentar uma batalha e o povo estava cansado. E então parte deles precisou ficar ali, aqueles que estavam cansados, excesso de bagagem, e outros foram e travaram uma batalha. E quando eles voltaram, trazendo todo o despojo que havia pego na guerra, alguns homens malvados disseram, não, mas os que ficaram aí não vai ganhar nada não. Aí Davi corrigiu-os e dizendo-lhes o seguinte, vocês estão meio loucos. Que ideia é essa? Olha o que diz aqui a Bíblia em 1 Samuel 30, 24, parte B. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E então esse ficou sendo um princípio praticado em Israel. Eu creio de todo o meu coração que um missionário vai ao campo. Alguns o sustentam com as orações, outros o sustentam com dinheiro. Mas quando vier o galardão pelo fruto que ele vai colher, todos receberão a sua recompensa na medida do seu investimento, em oração,
em vida ida ao campo, em sustento àqueles que foram. Um vai para a batalha, o outro segura a bagagem. Um desce lá na caverna, lá no poço, lá no buraco, e o outro segura a corda para que ele possa ir. Este é um princípio muito precioso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, nós aprendemos: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Deus não é injusto. Ele não vai esquecer o que você está fazendo. Jesus diz: quem der até mesmo um copo de água a um destes mais pequeninos meus irmãos, de forma alguma deixará de receber a sua recompensa. Portanto, é desse jeito que eu vou viver. Eu vou investir a minha vida em andar com Jesus. Eu vou permitir que Jesus toque as pessoas através de mim, que Ele abençoe as pessoas através de mim, que Ele alcance vidas através de mim. Eu vou pregar o Evangelho, usando bem cada oportunidade. Eu vou compartilhar esse Evangelho com o maior número de pessoas possível, porque eu preciso fazer a minha parte. E eu vou fazer investimento financeiro no avanço do reino de Deus, em coisas que durarão por toda a eternidade. Isto vale a pena. E eu quero te desafiar a fazer o mesmo. Eu não sei se você já decidiu andar com Jesus, mas você pode começar isso hoje. Você pode, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus, você pode fazer isso hoje. Se você já aceitou Jesus, mas tem andado meio longe, deixando Jesus seguir o passo dele, você está no seu próprio ritmo, mas você quer acertar o ritmo, quer andar ali no passo a passo com Jesus, hoje também é um dia de reconciliar, de acertar a vida, de alinhar-se com Deus e andar de verdade, como Enoque, um homem que andou com Deus tão intensamente, que Deus se agradou tanto dele, que falou: vem para cá, meu filho, que você possa andar com Deus de um modo a abençoar o máximo de pessoas. Que você possa também decidir investir na obra de Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pela pessoa que assistiu esse vídeo, em quem o teu Espírito Santo tocou agora e que está aí desejosa de andar com Jesus. Pegue essa pessoa pela mão, Senhor, e leve-a contigo no dia a dia. Guia, ajude-a a mudar o rumo da sua vida e a alinhar a vida dela com o Senhor. Ajude-a a fazer investimento na obra do Senhor. Ajude-a a enxergar as oportunidades e pregar o Evangelho em todas as oportunidades que o Senhor lhe abrir. É o que eu te peço em teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa. Compartilhe essa mensagem com os outros. Curta aí no vídeo, dando o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Lembre de mandar pelo menos para 3 amigos. É o mínimo que você pode fazer. Ouvir essa mensagem do início ao fim e compartilhar com 3 pessoas. É algo que Jesus merece que você faça isso por ele. Tenha uma excelente semana. As informações sobre a nossa igreja você encontrará a seguir. Deus abençoe.